Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E sobre o crime da Braskem, na cidade de Maceió, em Alagoas, eu tenho a satisfação de conversar com o Wellington Santos. O Wellington é pastor da Igreja Batista do Pinheiro desde outubro de 1993. Ele é formado em teologia, é progressista, ativista social, aliado aos movimentos sociais pela justiça no campo e na cidade. E o Wellington também é dedicado ao enfrentamento do crime ambiental provocado pela Braskem. Ele é crente e discípulo de Jesus, o preto, pobre e periférico de Nazaré. Wellington, é uma alegria ter você conosco aqui no Radar Direitos Humanos. Rodrigo, primeiro, gratidão ao Radar Direitos Humanos da Igreja Anglicana de Brasília. Uma alegria e uma gratidão profunda por vocês abrirem esse espaço para a gente conversar sobre esse crime com as letras em caixa alta, que tem sido abafado, né, pelo poderio político e econômico da Braskem. Quero destacar, quando ao final da minha apresentação você coloca o Wellington é crente, dizer de saída para você que está nos ouvindo, que a luta contra a Braskem é uma luta evangélica, é uma luta de fé, porque eu baseio a nossa resistência, eu falo a minha pessoal e a nossa como Igreja Batista do Pinheiro, em Gênesis 2,15, quando a palavra vai dizer que Deus criou o ser humano e colocou no jardim para cuidar, em contraponto à narrativa do capítulo 1, né, que manda explorar, mandar e etc. E Romanos 8,22, né, que a natureza está aguardando a manifestação dos filhos e filhas de Deus para ouvir o grito da terra que está gemendo. Então, essa resistência não é uma resistência descolada da fé, pelo contrário, ela é uma resistência totalmente fundamentada no espírito da fé de Nazaré. Vamos começar conversando, Wellington, contextualizando, né? Quem é a Braskem e o que ela faz? Bom, nas palavras da pastora Ódia Barros, que é minha parceira de vida e de ministério, ela, fazendo ali um bate-bola com o livro de Apocalipse, especialmente capítulo 12, ela diz: a Braskem é aquela besta, né, aquele dragão de múltiplas cabeças que aparece em Gênesis 12. Mas, pedindo a devida vênia da alegoria, a Braskem é uma empresa nacional que tem por trás a Odebrecht e também o senhor e a senhora que nos ouve, irmão e irmã, a Petrobras, que é uma das grandes acionistas da Braskem. É uma empresa que produz plástico e outros derivados da soda cáustica, né, do sal-gema, que se instala aqui em Alagoas, em plena ditadura militar, na década de 70, já sob resistência, inclusive, daqueles e daquelas que não viam esse tipo de mineração, de exploração com bons olhos. Quando ela se instala em 1970, a despeito de toda a resistência à época, um pesquisador, o professor José Geraldo Marques, ele dizia: eu não assino a licença. Ele respondia em tese, Rodrigo, pelo que seria hoje tipo uma Secretaria do Meio Ambiente, e à época se dizia: é mais fácil tirar Maceió do lugar do que a Braskem deixar de se instalar naquele lugar. E aqui eu já quero abrir um parênteses para você que está nos ouvindo, que às vezes tem, engole aquele discurso, irmão e irmã, de que o setor público é um câncer, é uma desgraça, que a gente tem que ter um Estado mínimo, que as empresas públicas não prestam para nada.
Mas, por exemplo, quando a gente pensa que Ana e Brumadinho foi devastada por duas empresas privadas, né? Vale e Samarco. E aqui esse caos é tocado por uma empresa privada, poderosa, chamada Braskem, mas que já se chamou Salgema, que já se chamou Triquem, que, diga-se, né, é uma estratégia para ir escondendo os crimes, os malfazeres, e driblando a sociedade, né? E driblando a sociedade, enganando, porque você era Triquem, vira Salgema, era Salgema, vira Braskem, sabe aquela coisa do era PFL, vira DEM, depois vira aquilo, e lá no final ninguém sabe mais quem foi mesmo o autor daquela maldade lá atrás. Então, ela se instala aqui, Rodrigues 70, devasta 3 bairros do ponto de vista socioambiental, bairros que ficavam entre a praia e a lagoa também, tá certo? Bairros como Trapiche da Barra, Pontal, áreas que foram extremamente desvalorizadas. A Praia da Avenida era uma das praias mais espetaculares e é ainda de beleza, mas hoje pouco frequentada pelo turismo que invade a cidade, é ocupada pelos pobres. Então ela devasta, empobrece, derruba o poder imobiliário daquela área, mas dá de presente à cidade um cinturão verde, que é muito engraçado, para não dizer cômico, para não dizer trágico, né? Você devasta o meio ambiente, mas você entrega um cinturão verde para a cidade. Depois a Braskem vai para a região onde ela está, e aí por 40 anos, meu amigo, você que está nos ouvindo, irmão e irmã, por 40 anos a Braskem escavou debaixo dos pés de 5 bairros. Hoje a gente está expandindo esse raio para quase 11 áreas diferentes, tá certo? Num primeiro momento, alcançou 60 mil pessoas, cerca de 17, vou arredondar para 17 mil famílias, mas agora vão ter que sair mais algumas áreas que estão realmente em áreas bem críticas, a gente fala sobre isso um pouco mais depois. Então, o total aí, vamos botar de 70 mil pessoas diretamente alcançadas, atingidas, e indiretamente 200 mil pessoas. Por 40 anos, a Braskem escavou abaixo do solo, dos pés da gente, com uma profundidade de 1.000 metros. Lá ela encontrou a pedra de sal bruta, o salgema, injetava água, a salgema virava salmoura, ela sugava, e no lugar, no início, ainda deixou uma água, terra, e depois, por conta da inanição, da não fiscalização, da Agência Nacional de Mineração, do Instituto do Meio Ambiente, ela foi deixando nada, vazios. Outra coisa, para o senhor que está nos ouvindo e a senhora, para ver o tamanho do absurdo e da ganância do capitalismo selvagem entrelaçado com a mineração, isso que a gente vê, né, os garimpos ilegais fazendo, devastando áreas, envenenando rios e etc. e tal. As minas têm que ser cavadas, por exemplo, a uma distância de 150 metros uma da outra, certo? Minas de 60 de diâmetro, 80 por 100 de profundidade. Começaram a não respeitar as distâncias. Conclusão, só no complexo lagunar Mundaú, conhecido popularmente como Lagoa Mundaú, foram perfuradas 34 minas e 4 na área de solo. Em março de 2018, essas minas perfuradas, sem ter mais nada lá que lhes desse a sustentação, que elas tiravam, deixou o vazio, não interessa mais, vamos para outro lugar, tirou, esvaziou, não interessa mais, vamos para outro lugar. Essas minas começaram a dolinar, a desmoronar. Em março de 18, houve um pequeno tremor de 2,18 na escala Richter, que não é nada, se você tem o solo respeitado, acompanhado de chuvas muito fortes naquele ano, e, de repente, o solo rachou centímetros, mas suficiente para puxar e abrir rachar algumas ruas, abrir alguns buracos, rachar alguns prédios, algumas casas, e, finalmente, tirar o véu, né? Tirar o véu, que é a palavra revelação, apocalipse, é tirar o véu de um grande esquema que se arrastava e se arrastaria, queridos e queridas ouvintes do Radar Direitos Humanos, se arrastaria até que já não tivesse mais nada ou que, de repente, algo absurdo acontecesse. Então, é mais ou menos isso. Ela se instala,
tira o salgema, deixa o vazio, não é fiscalizada, e ainda teve a outra parte trágico-cômica, que é o que os poderosos e as poderosas fazem, né, do jeito que quer. Quando apareceu a situação, aí começou. Isso deve ter sido culpa da companhia de água, da companhia de saneamento pública, na época, que foi privatizada, inclusive, porque a tubulação é muito antiga, deve ter rompido alguma tubulação. Depois, não, isso deve ter sido culpa de Deus, culpa da natureza, de Deus. Até que a CPRM, ligada à Agência Nacional de Mineração, esteve aqui e, em parceria com a Universidade do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, fizeram os estudos e apontaram que não era uma causa divina, não foi culpa da natureza, mas foi causa humana. E a causa humana, para dizer, causa da Braskem. A Braskem minerou, não foi fiscalizada, fez como quis e deixou lá a bagaceira, para usar a linguagem bem rasteira. E aí, para o senhor e a senhora que está nos ouvindo entender, até hoje, corre em segredo de justiça, nós não temos nenhum alto funcionário do alto escalão da Braskem citado, nem civil, nem criminalmente. Então, a gente fala do crime da Braskem, mas quando os senhores ou senhoras forem ler isso na imprensa oficial, não pode usar crime, senão a Braskem processa, porque ela não foi citada, transitada e julgada. Então, ela apresenta-se em Alagoas e em Maceió, na televisão, como parte da solução do problema gerado por alguém. Por alguém. E mais escandaloso, né? Vocês viram, quer dizer, quem vê, eu não vejo, o Big Brother foi financiado, né, parte pela Braskem, que colocou lá a Casa Verde, a Casa Sustentável. E agora a Braskem estava na COP28, pronta para se apresentar como salvadora do mundo, enquanto nós vivemos em Maceió o maior, anote aí, por favor, viu? Anote, o maior crime ambiental em área urbana em andamento no mundo. Não é o maior do Brasil, nem da América, é do mundo, porque esse crime absurdo foi provocado, gerado, e os desdobramentos dele acontecem em área urbana, Wellington, e quais são os principais danos que essa empresa ou a sua atividade econômica está acarretando nos direitos humanos das pessoas aí em Maceió? Moradia, alimentação, meio ambiente, o que está acontecendo com as pessoas? Perfeito a sua indagação, porque além da gente ter, né, crimes no campo habitacional, no campo ambiental, por exemplo, aqui em Maceió, o sururu, que é um marisco, né, é um primo da ostra aí, vem morrendo, né, por exemplo, nosso complexo lagunar tem sofrido, porque a água em contato com essa salmoura tem trazido desdobramentos absurdos. Mas no campo dos direitos humanos, por exemplo, para você ter uma ideia, os senhores que nos ouvem, as negociações, né? Porque foi fechado um acordo entre uma força-tarefa, MPF, MPE, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, tá? MPF, MPE, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e a Braskem. Esse acordo visava retirar as pessoas rapidamente para que alguma coisa absurda não acontecesse, tivéssemos perdas de vida, porque à época se dizia, olha, vai ser uma devastação pior do que foi com Brumadinho e Mariana. E aqui eu já quero começar a fazer uma análise crítica da construção também da narrativa do caos. Por quê? Porque 30% da área, sabe, Rodrigo, e você que nos ouve, de fato chegou a um grau de degradação que é impraticável ter ali pessoas habitando enormemente. Tá? Então, precisaria ter uma reserva florestal, um tratamento diferenciado. O restante da área, não. O restante da área, a terra estabilizando, e já está estabilizando, as minas sendo tamponadas, e o prazo é meado de 2025, daqui a 18 meses, o próprio acordo diz que, uma vez a terra estabilizada, a Braskem, que nesse momento não pode comercializar, tendo autorização das autoridades, entenda-se, ou leia-se, prefeitura e vereadores, e aprovando o plano diretor, que é aprovado na Câmara de Vereadores, a Braskem poderia, então, uma vez que ela
cada casa que ela indeniza, ela passa a ser dona. O que é que isso tem a ver com direitos humanos? É porque já no processo da negociação, houve agressões ao direito humano. Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, não tinham opções. Você tinha, por um lado, um terror sendo tocado, tá certo? Digo que um caos apocalíptico, né, no sentido ruim da palavra, apocalipse iria acontecer. Por outro lado, houve um acordo de que assim, a opção que o senhor tem é, né, ficar, você não pode, porque é área de risco. E aí você pode sair por conta de risco e prejuízo, tá, e ir brigar um dia na justiça, ou você aceita o acordo que a Braskem está oferecendo. E quando você ia se sentar com a Braskem, você imagine, né, o cidadão, a cidadã, como é o caso da nossa igreja, com uma advogada, uma banquinha de advogado, e a Braskem com os melhores escritórios de advocacia do Brasil, tá certo? Fora o poder que ela tem, né, de silenciar justiça, mídia, etc. e tal. Então, já aí, você tem uma agressão, porque o jogo é desigual, extremamente desigual. Só para você ter uma ideia, 14 pessoas até agora catalogadas morreram por suicídio, porque não suportaram a dor de ter que sair das suas casas, de ser desenraizado dos seus territórios. E outra coisa, viu? Sair no vamos, tá certo? Sair sob o terror de que ou sai ou morre. Mas aí você vai tendo outras camadas. Por exemplo, a gente pode falar dos animais, famílias que tinham tutores de pets, que ao terem que sair provisoriamente, né, porque a pessoa saía provisoriamente para um espaço que a Braskem alugava, lhe dava um valor lá, tá certo? E depois ia negociar para finalmente pagar. Os valores foram pagos cerca de 70%, 80% do valor do seu imóvel. E também caído nesse lugar. Ou você aceita, ou problema seu, está acabando o aluguel social, se vire. E muita gente teve que deixar os seus pets para trás. Então, o número de gatos e cães que foram abandonados, que morreram de fome, que morreram envenenados, inclusive, existem denúncias lá no início de que a empresa pode estar por trás também desse outro crime. Se a gente for falar, por exemplo, de que a gente está falando de uma área, por exemplo, o bairro do Pinheiro, onde a Igreja Batista do Pinheiro está, né, que leva o nome do bairro, era um bairro mesclado entre uma classe média, tá certo, mediana, né, porque nem toda classe média é classe média alta, mediana e baixa. Então, eu diria que o bairro do Pinheiro tinha um núcleo de classe média alta, um envolto de classe média mediana e no entorno, certo, os pobres. Mas viviam ali misturados, juntos e misturados. Mas alguns outros bairros, como Mutange, por exemplo, como Bom Parto, como Flechal de Cima e de Baixo, Marquês de Abrantes, Quebradas, são bairros periféricos, pobres, certo? Marcado por um público majoritariamente negro, excluído, e esses bairros, aí veja a ironia, a Braskem, ela diz, a CPR, isso aqui é perigoso, então vamos tirar o que não é tão. E essas áreas que eu falei agora por fim, tomadas de pessoas pobres, que a cada inverno vive uma desgraça generalizada, porque a lagoa sobe, e elas têm suas casas, e aí tem que tirar o povo vai para as escolas e tal, e etc e tal. Essas áreas foi dito que era segura. Não, fica aí que é seguro. Literalmente, que eu não posso aqui usar a expressão, né, mais popular, mas fiquei entregues à própria, começando com a letra M. Agora, com o episódio da Mina 18, que o Brasil finalmente voltou a atenção de novo para a situação, porque no meio dessa luta toda, Rodrigo, ainda teve a pandemia, né? Que fez com que pessoas responsáveis, e aqui eu já estou se chamando de irresponsáveis, não estou falando do trabalhador que era obrigado a sair de casa, mas eu estou falando dos antivacinas que podiam se vacinar e não se vacinaram, certo? Pessoas que ficaram tocando terror na cabeça do povo, e hoje a gente está vivendo esse caos novamente de doenças que a gente já tinha conseguido imunizar, estão voltando. Então, as pessoas ali, no silêncio da pandemia, recolhidas a Braskem, tocando terror e tirando as pessoas. Quando a pandemia deu uma arrefecida, que a gente saiu para a luta, estava tudo vazio. Mas, por ironia, as áreas mais pobres, na beira da lagoa, que tem 34 minas escavadas, não, aí vocês fiquem, porque é seguro. E a gente tem tido mobilizações exatamente para gritar. Finalmente, essas áreas foram incluídas dentro do que chama-se de mapa de risco, porque assim a Braskem é obrigada a pagar realocação para essas famílias. Mas deixa eu dar aqui um dado. Enquanto, por exemplo,
no bairro do Pinheiro o aluguel social era de R$1.000, para essas comunidades eles querem oferecer R$250. Percebe? Outro detalhe, enquanto no Paredão do Mutange, que era uma favela verde, eles ofereceram R$25.000. Então você tem uma sucessão de crimes sendo cometidos no campo dos direitos, porque, por exemplo, outra coisa, as marisqueiras e pescadores, por exemplo, né, que vivem da lagoa, estão proibidos de acessar a lagoa. As marisqueiras, porque o marisco já vem morrendo, no caso do sururu. Os pescadores, porque, em tese, a mina ainda está estabilizando. E aí vamos entregar cesta básica para essas pessoas. E eles têm dito, como é que eu pago aluguel, água, luz, compro remédio? Como é que eu vivo com cesta básica? Então, você tem uma sucessão, tá, de direitos que têm sido negados e, ironicamente, a gente pode acoplar a isso aquela velha e boa palavrinha, né, aquelas duas palavras, racismo ambiental. Ou melhor, se ela foi arrogante com a classe média dos bairros de Bebedouro, que é um bairro histórico, do bairro do Pinheiro, e muito pouco do Bom Parte, do Farol, imagine como ela tem sido arrogante com os pobres dos bairros que a gente chama da Borda, que fica na beira da lagoa. Ontem, o MPE, MPF e a Defensoria da União entrou com ação para bloquear 1 bilhão para indenizar esse novo grupo de pessoas, que está calculado em torno de 3.000 pessoas, e a empresa disse que vai recorrer, porque, tecnicamente, aquela área é segura. Então, é uma ironia, porque, nesse momento, a Igreja do Pinheiro, que está a 300 metros da avenida principal, que não tem como interditar, porque estão para Maceió, e está a 1.000 metros de distância do epicentro, nós estamos interditados. A Defesa Civil nos interditou com o apoio do Ministério Público Federal e tal, que diz que é uma área de risco. E quem está lá na beira da lagoa, tá certo? Literalmente na beira da lagoa, onde tem 34 minas, algumas dessas minas, é verdade, já foram tamponadas, algumas dolinaram e se autopreencheram, mas tem mina que nem a Braskem sabe onde está. Agora, também preciso dizer, essa história, e aqui, claro, eu não sou geólogo, não sou especialista, mas é porque a gente bate muito na religião, mas a gente trata também a ciência como assim, um poder quase divino, que não pode ser questionado. E eu sou um tipo de crente que questiona, inclusive, a minha fé. E, de vez em quando, nas minhas crises, tenho a liberdade de questionar o divino. A ciência precisa ser questionada, porque tem muito pesquisador e tem muito cientista em Alagoas, e por esse Brasil, dando opinião acerca dessa situação, que eu particularmente questiono a intencionalidade. Quais os grupos sociais que nós podemos identificar como os maiores atingidos? São as mulheres? São as crianças? Na tua perspectiva, quem é que está sofrendo mais com toda essa... Meu irmão, olha, com todo respeito à liderança da Igreja Anglicana, eu quero aqui citar um grande líder anglicano que me influenciou na sua primeira etapa da vida. A segunda etapa eu respeito e entrego a Deus, inclusive, a sua memória. Eu estou falando de Dom Robson Cavalcante. Eu me lembro de Robson dizendo o seguinte: eu vou acreditar em globalização no dia que eu chegar lá em Londres e tiver alguém vendendo tapioca, tá certo? Uma tapioquinha, né? Ou chegar ali na Champs-Élysées, em Paris, e poder comer um acarajé. Então, isso para dizer que o que acontece, assim, quem são os grupos mais atingidos, é um fenômeno que graça qualquer lugar do mundo. Mas vamos ficar com o Brasil. Qual é o perfil? Qual é o perfil das áreas periféricas e pobres de qualquer lugar do Brasil? Qual é o perfil? Maioria, mulheres, certo? Crianças, velhos e os quilombos que migraram para as cidades. Os retirantes do interior, dos nossos grotões, como o Itamar Vieira chama do Brasil profundo, que tiveram suas casas destruídas pelos donos de usinas, pelos coronéis das fazendas, alguns que não foram mortos, né, para não ter seus direitos, e que não quiseram ficar como escravos, né, ou no trabalho análogo à escravidão, que é o termo bonito, correram para a cidade. E na cidade são escravos urbanos, morando aonde? Nas senzalas urbanas,
que são as periferias. Então, é óbvio, Rodrigo, que o grupo mais atingido, tá certo? Quando você tem aqui as reportagens, e o senhor e a senhora que está nos ouvindo, basta ir no Google, se a senhora botar assim, Braskem, situação Bom Parto, Braskem, situação população Flechal, os senhores vão ver os rostos. Não precisa ser uma pesquisa do IBGE, não precisa ser um sociólogo, um especialista. Logo vão aparecer ali a maioria mulheres, muitas crianças, maioria de pele negra, maioria pobre, pessoas, inclusive, que não estão clamando por indenizações para poder reaver o patrimônio que perdeu. Não, são pessoas que, pelo menos, estão dizendo o seguinte: aqui eu já levo uma vida mas aqui eu tenho minhas relações. E eu não vou sair daqui para ir para uma sala de escola. Só para. Olha outra ironia aqui, rapidamente, para você ver quem é o mais atingido, né? A semana passada, com o epicentro que chamou a atenção no Brasil da história da Mina 18, tínhamos 23 famílias ainda resistindo no bairro do Pinheiro. Algumas já abriam negociação com a Braskem, estavam aguardando para ter indenização justa. E diziam, não sai enquanto não tiver, porque sabia que se saísse ia ficar tendo que se virar no aluguel. Como tinha gente que não abriu nenhuma negociação. As pessoas do bairro do Pinheiro, que foram convidadas a tirar, tinham duas opções. Ou ia para a casa de um parente, ou iam para um hotel. Já na borda, onde eu estou me referindo, Bom Parto, porque o Flechal, inclusive, é outra coisa mais grave, porque esse daí nem procurado foi. Pegar o povo da borda do Bom Parto, a prefeitura orgulhosamente anunciou o seguinte: já temos 4 escolas liberadas, com as salas todas prontas, com colchões, 3 alimentações e cesta básica. Então, quem são as pessoas mais atingidas? Obviamente, o povo preto, o povo pobre, que o povo preto e pobre mais atingido está no corpo de mulheres. E aqui outra denúncia, aproveitar, a você que porventura nos ouve e é um evangélico de tradição ou é um evangélico chegando nesse bonde. Cuidado, viu, com essa história da igreja evangélica fazendo pacto com as grandes corporações fundamentalistas e reacionárias, porque a maioria dos corpos evangélicos, são pretos, são pobres, são mulheres, quando não crianças e velhos. Ou melhor, são pobres, muitas vezes, fazendo discurso a partir da manipulação dos seus líderes religiosos que defendem os poderosos, que são os que geram a desgraça e a miséria. Há algum tempo, Rodrigo, eu venho pensando assim: o que vai acontecer no Brasil? O que vai acontecer no Brasil? E vive uma ascensão da igreja evangélica maravilhosa. Eu sou evangélico desde os meus 15 anos de idade, estou com 53, mas eu fico pensando o seguinte: o que vai acontecer com essa nova onda de crescimento que ainda se apresenta até 2032, a igreja evangélica vai continuar crescendo, deve passar os católicos, e aí tem gente festejando, tá certo, numa felicidade que o Brasil é de Jesus. O que vai acontecer quando essa população evangélica majoritária que está nas áreas excluídas e pobres desse Brasil profundo, quando esse povo descobrir que quem empurra eles para a miséria e para a pobreza são evangélicos ricos que fazem aliança com o capital e que Deus para eles é uma mera desculpa para lucrar. Então, o que vai acontecer? A igreja continuará crescendo ou a gente terá um recrudescimento e, o pior, uma onda de ceticismo nunca vista na história do nosso país? Que, por enquanto, o que a gente viu foi uma transição da fé católica para a fé evangélica, mas está tudo dentro de casa. O problema é quando esse povo acordar e descobrir que quem lhes oprime, ou melhor, quem convoca jejum, usando uma palavra tão séria, algo tão sério, tão bonito, para nada, é o mesmo que está enriquecendo abruptamente com avião particular, com faculdade particular e etc. e tal. Então, os atingidos, Rodrigo, desculpa a minha divagação, são os mesmos que são atingidos aí, no cinturão de Brasília. Se a gente sai aí da Asa Suas Forte, de Águas Claras e tal, e anda um pouquinho mais, quem são os que estão lá nas bordas? Os pretos, as mulheres, enfim. Lamentável, num país dito de maioria cristã.
Wellington, para a gente encaminhar para o encerramento aqui desse nosso bate-papo, eu gostaria que você pudesse dar algumas pistas ou sugestões ou mesmo orientações para que as igrejas possam se engajar na defesa dos direitos das pessoas atingidas, deixando para nós que cremos no Cristo, aquele que se igualou a nós, que viveu como uma de nós. Como é que a gente pode pôr a nossa vocação para o uso na defesa dos direitos das pessoas atingidas por essas violências da Braskem? Um dado lamentável, se fala de 5 bairros, então vamos ficar com essa narrativa dos 5 bairros, mas se a gente botar os novos bairros, como eu já disse, isso vai chegar a uns 10, 11, entre bairros e subbairros. Vou dar um exemplo bem objetivo. Há um mês atrás, um líder da Borda do Bom Parto, eles fizeram um bloqueio do acesso dos trabalhadores à área da Braskem para chamar a atenção para a situação deles. E ele me ligou um dia e disse assim: pastor, você pode fazer um culto aqui com o nosso povo? Já vejo o detalhe, né? Fazer o quê? Um culto. Por quê? Porque a maioria das pessoas estavam se revezando ali de manhã, de tarde e de noite, que é doméstico, que é o jardineiro, que é o frentista, que é o cara que recolhe lata, sabe? O reciclável. A maioria, você olhando assim a estética, são evangélicos, pentecostais ou neopentecostais. E ele me disse, eu liguei para todos os pastores. Cara, essa região especificamente, cada cantinho tem uma igreja de crente. E nenhum pastor acolheu vir fazer um culto, tá? Não era um ato, uma manifestação, era fazer um culto ali naquele lugar. E ele me dizia, alguns porque as igrejas não autorizaram, porque eu não queria briga com a Braskem. E outros porque, assim, isso não é coisa espiritual. Só que o povo que está ali, tá? Na chuva, perdendo tudo, com os seus barracos rachados, passando necessidade, o posto de saúde foi fechado, a escola foi fechada. Eu me lembro de uma senhora dizendo para mim, olha, o posto fechou aqui, botou no outro bairro. Quando a gente quer fazer uma consulta, a gente tem que sair de madrugada. Por quê? Porque existem as rivalidades, né, Rodrigo? Do bairro A com o bairro B. E outra ainda disse assim, quando a gente vai para uma consulta, a gente tem que estar pronto para levar nossa surrinha no meio do caminho. Nesse caso, não é nem da polícia, era da galera que comanda o outro bairro. Então, esses pastores, nos primeiros bairros atingidos, Pinheiro, Bebedouro, nós somos a única igreja que estava de portas abertas, eu falo portas do templo, e a gente veio dizendo que cada domingo, quando a gente abriu o templo, a gente estava abrindo o templo em nome de cada terreiro, cada templo, etc. e tal. Mas mesmo assim, a maioria saiu, negociou, até por conta dos seus sistemas de governo. Um apelo para as lideranças, porventura, religiosas que estão nos ouvindo, acompanhando o Radar de Direitos Humanos. Meu irmão, a gente é pastor e a maioria do povo desse país depende da passagem do ônibus. Você viu agora há pouco o jornal mostrando São Paulo, um trem descarrilou, e aí quem é que fica desmaiando porque os trens estão superlotados e tal. Então, assim, engajar-se nessa luta não é luta político-partidária. Cuidar da casa comum, como você usou no início, cuidar da mãe terra, da Pachamama, cuidar dessa terra que a gente pisa, é uma questão de conversão, porque não vai sobrar ninguém, meu irmão, a não ser as baratas e os escorpiões. Então, ou todos nós despertamos para esse cuidado mútuo, ou todos nós morreremos. Uma segunda coisa, foi instalada a CPI da Braskem. Há quem diga assim, a CPI é um teatro, não dá em nada. Olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor e para a senhora. A gente que está aqui, mesmo tendo Renan Calheiros, que é um político, que foi presidente, tá certo? Da Braskem, quando tinha outro nome. A maioria dos políticos alagoanos, saiu uma relação esses dias, ganharam dinheiro da Braskem. O senador Rodrigo Cunha ganhou dinheiro, o senador Renan Calheiro, Renan Filho, o Renan Pai já foi presidente. Entretanto, fora isso, a última coisa que a Braskem queria era uma CPI com o nome dela. Porque isso significa dizer que a partir de fevereiro, entendeu? A Braskem com certeza vai ter que ter lá sentada no banco para dar explicações. Presidente, diretores, políticos vão ser chamados, pessoas que podiam fiscalizar, como o Instituto do Meio Ambiente, Agência Nacional de Mineração. Então, eu peço ao senhor e à senhora que acompanhem criticamente, certo? A CPI, mas não faça o coro de que a CPI não dá em nada. Pelo contrário. Até o presidente Lula, né, você sabe que é contra a CPI, porque a CPI, a gente sabe como começa, não sabe como termina. O presidente da Petrobras disse esses dias que a Braskem está cumprindo seu papel. É lamentável isso. Apoie, dê visibilidade, porque expor
eu vou usar um termo bem pequeno agora, as safadezas, os esquemas, o conluio da Braskem é importante para o país a partir de fevereiro. Ainda que não dê em nada, como se diz, mas só o fato de expor as entranhas da Braskem vai ser fundamental. E por fim, por favor, se o senhor e a senhora puder, continue orando, mas também dando visibilidade, marcando a hashtag crime da Braskem, pesquise, leia, sabe? E seja solidário, porque essa indiferença que muitas vezes, Rodrigo, tomou conta da cidade de Maceió. Tem gente em Maceió que veio tomar conhecimento do que está acontecendo, que é o Fantástico, que fez uma péssima matéria. A matéria do Fantástico esses dias foi pró-Braskem, e muito ruim do ponto de vista mais profundo, e a gente entende os conchavos econômicos. Então, de forma prática, é pedir que não deixe esse crime cair no esquecimento, na invisibilidade, tá certo? Ou naquele campo do é isso mesmo, porque eles apostam que daqui a 5 anos, no máximo, como já estava esquecido, aprove essa história da mina 18, que já dolinou, tá certo? Ficou com um raio de 70, 80 metros, uma profundidade aí que está se avaliando de 30 a 80 metros de profundidade, dentro da lagoa. Pronto, acabou. Mas, graças a isso, entre aspas, o debate reacendeu. E órgãos que poderiam ter feito mais não fizeram. Então, é importante cobrar, importante acompanhar, importante denunciar. E eu peço, particularmente, ore pela Igreja Batista do Pinheiro, que a gente entrava uma luta muito solitária. Todos querem sair e ser incluídos dentro do mapa de criticidade 00 para corretamente receberem suas indenizações em tratativas com a Braskem. A Igreja Batista do Pinheiro questiona a área em que ela se encontra, inclusive estamos com ação na Justiça Federal, aguardando o parecer do juiz. Os órgãos todos estão dando parecer contrário a nós, naturalmente, a maioria deles alinhavados com a empresa, mas nós estamos numa luta para permanecer em nosso território e, caso sejamos proibidos, as chaves são nossas, fecharemos e ficaremos uma igreja peregrinando, dona de um patrimônio que não pode usar até que tudo isso passe, porque é uma coisa que a gente vem denunciando. A Braskem já lucrou com a exploração do Salgema. Agora, se as autoridades não tiverem força e não sair desse joguinho de cena, ela vai lucrar também no campo da especulação imobiliária. Aqui só deixar um número. Ela deverá pagar, no final de tudo, algo em torno de 15, 17 bilhões, e ela poderá lucrar com essa área se algo não for feito do ponto de vista de tomar o patrimônio da Braskem e o Estado passar a ser dono, porque desapropriar é pagar de novo, né, também, né? Você só desapropria o que não é seu, né? Então, veja, a Braskem destrói o bairro, diz que pagou a cada morador, passa a ser dono, pode vir a lucrar com esse território cerca de 40 bilhões, e o Estado diz assim, vamos desapropriar para fazer um parque como Ibirapuera. Não, tem que tomar essa área e aí seria mais utópico, poder devolver a cada morador as suas áreas. O problema é que muitas áreas já não existem mais, foram varridas, foram destruídas e varridas num apagamento total da história de toda a resistência. Então, são algumas questões que a gente segue e pede o apoio de todo o Brasil, e é muito grato ao Radar Direitos Humanos da Paróquia Anglicana de Brasília. E a você e ao companheiro Isaías, que foi a ponte para esse diálogo. Meu querido, foi uma conversa muito esclarecedora e, de fato, nos leva a pensar que nós não estamos seguras, né, em nenhum lugar onde a lógica ultra neoliberal impera. E o ser humano vai sempre ficar em último lugar, né? Então precisamos nos unir, todas nós precisamos nos unir. Wellington, eu te agradeço, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, pela tua participação e por compartilhar conosco essas reflexões tão relevantes. E com este agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Eu que devolvo o meu agradecimento à Diocese Anglicana, toda a liderança, a você que dedicou esse tempo, e ao senhor, à senhora, independente da sua idade, independente da sua leitura de mundo,
que está acompanhando esse bate-papo, eu lhe peço, continue orando, mas atento a essa última palavra do Rodrigo. Ou todos nós acordamos para pensar a vida de forma coletiva, o mais plural e diversa possível, porque essa coisa de ficar indiferente não adianta nada. Uma hora a injustiça nos alcança e eu distante do outro, o outro distante de mim, seremos todos atropelados pela máquina de moer gente do capital selvagem, que a inspiração de Jesus de Nazaré nos mantém de pé, ainda que venha uma cruz no meio do caminho, mas após o terceiro dia há uma ressurreição. Lembremos de Apocalipse, não temas, eu estive morto, mas agora vivo. Que essa seja a nossa inspiração. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos, todas e todos. Um Natal com a presença do Cristo, desse Cristo de amor, desse Cristo de solidariedade, desse Cristo humano. Mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, fique bem. E a você que nos escuta, também desejo que fique bem, que fique segura, que esteja saudável e até o nosso próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiúca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.